Oi mãe, tudo bem? Eu, junto de outras mamães, vimos a oportunidade de fazermos uma série abordando vários assuntos, alguns já comentados aqui no nosso canal. Serei eu e mais uma convidada, que eu tô deixando bem à vontade para a escolha do seu tema, e a gente vai fazer uma conversa bem informal, para trazer mais informação e pontos de vista diferentes também. Espero que vocês curtam. Oi mãe, tudo bem? Eu tô aqui hoje com a Tati, minha amiga aqui do condomínio. Ela é mãe do Lipe, o primeiro amiguinho do Rafa, desde a barriga, né? Ele tem 10 dias só de diferença do Rafa. O Rafa faz dia 28 de outubro e o Lipe faz dia 8 de novembro. E hoje a gente decidiu falar sobre introdução alimentar. Passamos por essa fase juntas, né, Tati? E a gente tá aqui para trocar uma ideia, conversar. Ela vai falar um pouco mais sobre a experiência dela e eu vou escutar e falar um pouquinho da minha experiência, porque sempre é diferente, né? Nenhuma criança é igual a nenhuma mãe é igual a nenhuma, enfim. Então vamos lá, Tati, me conta como é que foi a introdução do Lipe. Você começou com 6 meses? Foi com 6 meses. Porque o Rafinha foi um pouquinho antes por conta do refluxo. Né? Não, o Felipe ele foi com 6 meses. Eu fiz a amamentação exclusiva até os 6. E aí a gente começou com a frutinha. Tentei a papinha de fruta primeiro. Eu mesmo fazia com garfinho, esmagava. E ele não aceitou muito bem a papinha. E aí o médico falou, que o pediatra dele disse que era para fazer 1 mês com a frutinha. E aí depois de 1 mês era para passar pro sal, né? E ele ia dar o próximo passo. E aí 15 dias e o Felipe só ficava cuspindo a frutinha. E eu falava, gente, o menino vai ficar desnutrido, porque eu diminuí as mamadas, que a introdução alimentar é isso, é você trocar uma mamada pela fruta, né? Pelo menos no meu caso foi assim. O pediatra instruiu assim. Pois né? Eu já tenho aí um impasse, Que né? tem, Porque tem gente que é livre demanda, independente, né? Isso. Do consumo diário da criança ou não. Então, o Felipe aí o seu pediatra pediu isso. Não, então, o Felipe era livre demanda. Sim. Sempre foi livre demanda. Só que aí, ele pediu pra dar a frutinha de manhã, tarde e noite. Como se fosse café da manhã, almoço e jantar. Sim. Então, por exemplo, a Felipe acordava às 7 horas. E aí, às 7 horas, ele vinha mamar. Então, eu dava um mamazinho pra ele. Como o Felipe mamava de meia hora, ele mamava, né? Ele acordava e mamava. E aí, a próxima mamada, quando ele fosse solicitar a mamada de novo... Era frutinha. Entendeu? E aí, depois no almoço, a mesma coisa. Quando tava perto do almoço, eu não oferecia o mamar. É pra ter apetite, né? Porque senão eles não vão querer. Também. Então, ele solicitava o mamar, eu, empurrava a fruta. Só que aí... Ele só cuspia. Ele cuspia, né? E eu não entendia, ele só ficava cuspindo, eu comecei a ficar desesperada. Falei, gente, esse menino vai ficar desnutrido. Não gosta de comer. Não gosta de comer fruta. Ele não gostou da fruta. Não sei da fruta. Gente... não gostou. E aí... A gente nunca sabe, né? E aí eu falei assim, vou pular logo pro salgado. Porque desnutrido ele não vai ficar. De repente ele não é chegado da fruta, e gosta do salgado. E aí foi o que eu fiz, sem consultar o pediatra nem nada. Mas tem coisas... Não, tem coisas que a gente tem intuição. É intuição materna, mas eu fui mesmo a intuição. Dificilmente a gente falha. E aí? E aí que eu comecei a introduzir, então, o sal, né? Aí ele amou. Então, ele continuou cuspindo. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Aí eu fui pesquisar. Aí eu comecei a ver vídeo de introdução alimentar, eu fui conhecer outras formas de introdução alimentar, porque tem vários nomes, agora eu não lembro direito, mas tem aqui você coloca duas opções ou só uma opção na frente da criança, coloca na mesa ou no pratinho, e a criança vai e busca o alimento e come, ela sozinha. E aí eu fui tentar isso. Então eu comecei. E aí eu percebi que o Felipe ele não gostava da papinha. Primeiro, ele não gostava da papinha. Ele não gostava de líquido, ele gostava mais de consistência mais durinha.
porque tem isso também, né? O paladar deles, a textura. Isso, né? ainda tinha Cada textura. criança tem um tipo, né? Até hoje, ele não gosta muito de purezinho. E aí foi uma das coisas que eu descobri. Então foi a preferência da textura da comida. É importante a gente ler os nossos filhos. Isso. Por isso que eu falo. Prestar atenção nos sinais que eles dão pra gente. Porque é tudo muito novo, né? Então, é isso mesmo. A gente não sabe e tal. E também outra coisa, a gente acha que vai ser eterno, né? Tipo, não come, meu Deus do céu, meu filho vai ser daqueles que não come. A segunda foi da intuição, do instinto do bebê. Que era natural ele cuspir. Projetar a língua pra fora. E aí eu descobri que ele não estava cuspindo a comida, que ele estava comendo. Mas era assim, minúsculos pedacinhos que ele jogava pra dentro. Então assim, eu vou parar ali meia banana que eu vou esmagar e vou dar pro meu filho. Você não vai dar em 5 minutos. Não mesmo. 1 hora dando aquela banana. meia banana. E aí foi isso, eu falei, gente, e eu até tenho um vídeo do Felipe eu falando isso. Não, filho, não é pra cuspir. Aí eu vejo isso, eu mesmo falo, olha lá, que idiota, o garoto cuspindo, nada a ver. Né? E realmente, ele tava cuspindo, ele tava, né, comendo do jeitinho, tava aprendendo a comer. Né? Porque a gente acha que eles nascem sabendo. Foi na primeira semana que eu fui dar comidinha. Eu, graças a Deus, nunca tive muito problema com a Rafa com relação à alimentação. Eu lembro. Graças a Deus. Morria de inveja, eu falei, gente. Lembra que ele comia aquela papinha inteira? Pois é. Então, graças a Deus eu não tive. Só um episódio, que é importante ressaltar também, que o Rafa passou por um salto de desenvolvimento qualquer e ele simplesmente não estava comendo direito. Como ele sempre comia muito bem, eu entrei em total desespero. Eu falei, meu Deus do céu, o meu filho agora não vai comer mais, parou de comer, ele agora vai virar aquelas crianças que é super difícil e a gente sofre com isso, porque é difícil. A criança que não come nossa senhora, eu imagino que deve ser muito difícil. E aí eu liguei pra minha mãe desesperada, falei, mãe, pelo amor de Deus, o Rafa não tá comendo nada, tem 2 dias e isso e aquilo. Ela falou, filha, peraí, ele não tá comendo nada? Não, nada? Não, mãe, ele tá comendo fruta, mãe, só. Então ele tá comendo alguma coisa. Tipo assim, não se desespere, porque depois ele vai voltar. E assim, dito e feito. Às vezes pode ser batata. Um mal-estar, ou uma vacina que foi dada. O dentinho que tá nascendo. O dentinho que tá nascendo. A textura da comida que não tá, sei lá, o grão do arroz tá pinicando. Tá doendo a gengiva. Ou o temperinho mesmo, que não foi porque ele não agradou, né? Assim, qualquer coisinha. Então assim, não fiquem desesperadas, não enlouqueçam que nem nós enlouquecemos com qualquer detalhezinho, porque não vai voltar, é fase. Vamos lá. Todo mundo tenta ter uma alimentação saudável, né, para criança e evitar doce até os 2 anos de idade, né? Eu evitei bastante. E hoje eu posso dizer que o Rafa ainda não gosta de doce. Eu não posso cantar vitória aqui não, porque maternidade é você cuspir pro alto e cair na testa. Cair na testa. Entendeu? Então a gente não canta vitória não. Hoje o Rafa não é muito chegado a doce não. Se foi por conta disso ou não, não sei. Mas eu não ofereci até os 2 anos. Já o Lipe... Então, o Felipe... Né, quando ele estava com, eu acho que era com 6 meses, né, enfim, foi assim que ele começou a introdução alimentar. O pai estava comendo sorvete de chocolate. E aí criança olha, tem isso também, né? Ai, meu filho tem 4 meses e vê comer, a gente comendo e quer comer. Ele não quer comer. Quer olhar o que você tá ali na mão. Ele tá curioso. E a porta do descobrimento da criança é a boca. Então tudo ela coloca na boca. Ela descobriu que tem mão, ela enfia na boca. Ela descobriu que tem pé, ela enfia na boca. Então tudo que ela vai olhar, ela enfia na boca. Exatamente. Inclusive a comida que você tá comendo, que ela vai pegar da sua mão, vai enfiar na boca, óbvio, né? Então, ela não quer comer, ela quer conhecer aquilo. E aí foi o que aconteceu com o Felipe. Ele foi conhecer o sorvete do Bruno. De chocolate.
Aí, outro dia, aí passou, né? Eu fiquei danada da vida, pra não falar outra coisa. Mas gravei, ri, né? Achei uma graça, ele se lambuzando todo de sorvete. É aquela coisa que eu falei também, ele não comeu, né? Mas ele experimentou. Ele experimentou. Né? Então, assim, se você vai, depois disso, desse episódio, oferecer pra criança uma papinha sem sal, ele vai lembrar que ele experimentou uma coisa mais gostosa. Né? Ou, enfim, mas a gente vai chegar nessa parte do lembrar. E aí, então, o Felipe experimentou o sorvete de chocolate. E aí, passou um tempo, ele experimentou o chocolate, né? E aí, a gente foi pra consulta, né? Então, eu acho que foi no primeiro mês de introdução alimentar. E aí, eu fui na consulta, assim, caraca, vou tomar um esporro do pediatra, né? A gente fica desesperado. Sim. Só que o pediatra, meu não, né, do Felipe. O pediatra do Felipe, ele é super tranquilo, sabe? Ele é super tranquilo. E aí, eu expliquei pra ele, eu falei, olha, a introdução do Felipe foi assim, assim, assado, ele começou com a frutinha, deu uns 15 dias ele ficava cuspindo tudo, eu fiquei desesperada, eu achei que o meu filho ia ficar desnutrido, né, porque eu não estava mais ofertando o peito do jeito que eu estava ofertando, e eu já pulei pro sal. E aí ele, tudo bem, mãezinha, aconteceu alguma coisa? Super calmo. Aconteceu alguma coisa? Ele teve alguma rejeição? O que você deu? O que não deu? E aí eu expliquei o que eu dei e que foi tudo super tranquilo. Ele aceitou mais o salgado do que o doce. É questão de paladar. Eu também sou chegada muito mais no sal do que do doce. E aí eu comentei do sorvete do Bruno, né? Eu falei assim, então, doutor, só que o cidadão aqui deu sorvete e chocolate pro menino. Aí ele falou assim, aí não, Bruno, aí tu me complica, né? Aí parou? Mais ou menos, né? Então... Tá, onde que eu quero chegar? Eu quero chegar pra falar que foi difícil controlar depois, não foi? Então, isso que eu ia chegar. Eu sempre expliquei muito pro Felipe, sempre conversei muito com ele. Então eu falava que tudo tinha horário, né? Então tem o horário do café da manhã é para comer coisas de café da manhã, né? O horário do almoço é para comer coisas de almoço, comida, né? O jantar é a mesma coisa e tem o lanchinho da tarde, o lanchinho da manhã. E que a gente precisa comer comida de verdade, que é aquilo que vai fazer a gente crescer, que é aquilo que vai fazer a gente ficar bem nutrido e ter saúde. E aí ele sempre entendeu muito bem. Então, logo após o almoço, o Bruno tem o costume de comer uma sobremesa. E a sobremesa dele é chocolate. Ele sempre come um tabletinho de chocolate 70%. Ou o sorvete, né? E aí o Felipe acostumou com isso. Então, terminava as refeições... É exemplo hoje, também, né? É exemplo, vem de casa, ele vê o pai fazendo. Só que aí é aquela coisa que você falou. Então ele vai querer trocar a refeição? Ele não troca a refeição. E nem sempre ele pede o chocolate. Então, assim, ele sabe onde tem o chocolate, ele sabe que ele pode pegar a hora que ele quiser e ele não pega. Porque ele sabe que tem horário, que a gente limitou isso. A gente limitou não, né? A gente explicou pra ele que tudo tinha horário. Bom, vamos finalizar aqui a nossa conversa com a Tati. Foi um prazer. Muito grande. Obrigada a você. E aqui a gente tá para mostrar que nenhuma mãe é igual a nenhuma, que temos filhos na mesma idade, né? 10 dias de diferença e são muito diferentes. E isso daí é para enriquecer um pouquinho mais a diversidade mesmo, né, da maternidade, que nós somos diferentes e temos que ajudar umas às outras e não se desesperem porque tudo passa e não é só o seu filho que de repente tem algum tipo de problema com a alimentação, uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali, não aceitou alguma coisa, insiste, tenta e no final dá tudo certo, tá bom? Ficamos por aqui então, eu espero que vocês tenham curtido. Curta o vídeo, dá o seu like, ative o sininho de notificação, se inscreva no canal e compartilhe com as amigas. Quem precisar aí receber, eu acho que é de utilidade pública esse vídeo, tá bom? Um beijo, obrigada, fiquem com Deus.